Olá, amiga, você que nos acompanha através do canal 25 da TV Mar, da NET, você que nos acompanha também através da Gazeta Web e outros caminhos, YouTube, etc. Mais uma vez estamos com o programa Medicina em Destaque. Medicina em Destaque é um programa que traz para você informações da arte e da ciência médica. Mas essa arte e essa ciência, ela não caminha, não faz carreira solo. Na verdade, existem outras profissões que são profissões afins, que muito contribuem ou caminham paralelas com a medicina. E nossas convidadas de hoje são duas profissionais, uma assistente social, a doutora Silmara Costa, e a doutora Milena Meirelles, uma assistente social e a outra é biomédica. As duas trazem as informações, assim, diante dessa pandemia, que muito irão assim contribuir para mim, para você, algumas dúvidas, alguns esclarecimentos. Então, inicialmente, a gente tem que saber acerca dessas duas profissões. Primeiro, perguntando à doutora Silmara, o que é a assistência social? O que é ser um assistente social? Quando essa profissão, ela deu início ou é regulamentada em nosso país? Olá, Odilon, telespectadores da TV Mar. É uma satisfação participar do seu programa, agradeço desde já. E dizer que a profissão do assistente social, ela é pautada no curso de serviço social. O assistente social tem diversas demandas, né? E elas estão relacionadas com as necessidades humanas e sociais colocadas nessa sociedade. E nós, diante desse cenário de pandemia, nos vimos numa reflexão, enquanto assistente social. As necessidades humanas, elas estão sendo atendidas, né? Nós vivemos em alerta desde que a pandemia iniciou, um alerta exatamente de que a caixa de Pandora se abriu, os problemas sociais estão visíveis e nós, enquanto assistentes sociais, nós temos demandas diversas, né? Por meio das políticas sociais nós atuamos e nós atendemos essas demandas, mas o cenário de pandemia traz reflexões de que as necessidades humanas, mais do que nunca, elas precisam ser atendidas. E aí, a reflexão que nós fazemos é a seguinte: nós estamos numa sociedade em que os interesses em atender as necessidades do mercado, de produção, de aumento de riqueza, esses interesses têm sido prioritários, né? Deixando as necessidades humanas para segundo plano. E aí a gente fica pensando, por que isso está acontecendo? Isso está no cerne dessa sociedade? Por que as necessidades humanas não estão sendo atendidas? Se a gente parar para pensar, a gente vai ter como exemplo as políticas sociais. Né? As políticas sociais que precisam estar a tempo todo disponíveis para atender as necessidades dessas pessoas que delas precisam, elas estão cada vez mais escassas, e isso causa problemas muito sérios, né? E uma outra questão que a gente faz em análise, quando a gente diz, olha, nós vivemos numa sociedade em que a produção de mercadorias, o aumento de riqueza, ele é prioritário, e aí a gente pode trazer como exemplo a devastação do meio ambiente em prol de produção de riqueza, né? Todas as mercadorias que são produzidas nessa sociedade e que não são levadas em consideração a sobrevivência da espécie humana. Verdade. Porque a pandemia traz essa reflexão. A sobrevivência da espécie humana, nesse tipo de sociedade, tem que ser prioridade. Não há como atender às necessidades do mercado, às necessidades de consumo, né? A gente sabe hoje que a sociedade em que a gente vive é uma sociedade de consumo. É tanto que com a pandemia, algumas pessoas pararam e pensaram, como eu vou consumir? Agora eu não posso sair para consumir. E aí a gente teve que mudar, a gente tem que mudar todo esse pensamento de consumo para entender que as necessidades humanas de sobrevivência do ser humano, de atender as minhas necessidades mentais,
sociais, elas mudaram nesse contexto. E aí a gente fica pensando, e agora, após pandemia, essas necessidades humanas, elas serão vistas como prioridade? Né? A sociedade que está em alerta, está prevendo uma pós-pandemia para atender essas necessidades, por meio de políticas sociais, por meio de valorizar o ser humano na sua essência. Né? Valorizar o ser humano na sua essência é reconhecer que esse ser humano tem necessidades que precisam ser supridas. Verdade. E as necessidades de consumo, de mercado, das mercadorias, elas deixam, muitas vezes, eu vou dizer que na maioria das vezes, tá, Jéssica? As necessidades humanas, elas estão sendo deixadas de lado. A gente pode ver isso agora, nesse processo. Nessa pandemia, quais foram os principais pontos positivos assim, que foram atendidos assim, que num país como o nosso, né, quais os pontos positivos, quais os pontos negativos, né, aqueles que deixaram de ser atendidos? Inicialmente nós conversávamos antes, falávamos sobre havia falha de equipamentos de proteção individual, né, mas quais outras necessidades? Bom, como eu disse a você aqui, a caixa de Pandora se abriu e os problemas sociais nessa pandemia, eles ficaram mais visíveis, né? Então, agora ficou mais visível, eu quero dizer que antes da pandemia nós já tínhamos problemas sociais, mas com a pandemia eles ficaram muito mais visíveis, né? A falta de condições dos profissionais de saúde atuarem nesse momento, nesse cenário de pandemia, deixou um alerta muito grande. Nós temos o Sistema Único de Saúde, que é um sistema que serve de exemplo para outros países. No entanto, nessa realidade, nós observamos que faltavam condições de trabalho, EPIs, né, os materiais necessários, medicamentos, para que os profissionais atuassem. Quando a gente fala de necessidades humanas, é exatamente isso, né? A política de saúde necessária, ela deixou a desejar, né? Nós sabemos que quase 100 mil mortos, né? Já é uma demonstração, e aí a gente tem todas as pessoas que faleceram, que perderam os seus entes queridos também, sofreram, né? E ainda estão sofrendo, porque nós não encontramos ainda um tratamento, uma vacina. Então, assim, para isso a gente pensa também, a ciência, ela é um motor para atender às necessidades humanas. E no cenário em que a gente está vivenciando hoje, a ciência tem atendido às necessidades humanas, porque a gente fica imaginando, a gente tem um avanço tecnológico fantástico. Né? Nunca visto antes na humanidade, mas mesmo assim nós estamos diante de um vírus em que a gente ainda não tem um tratamento e uma vacina. Né? E aí a gente fica imaginando, com todo o desenvolvimento das forças produtivas, com todo o avanço tecnológico, com todo o investimento em ciência, nós não temos ainda uma saída para controlar um vírus que na verdade, tem sido letal em nossas vidas. Então, atender às necessidades humanas nesse cenário requer pontos positivos que você diz e negativos. Eu diria que nós temos muito mais pontos negativos, que eu quero falar dos problemas sociais que ficaram visíveis, como a falta de políticas sociais, o maior investimento em ciência, mais investimento em saúde pública, em todas as políticas sociais, né? De habitação, de saneamento, de trabalho, de lazer, de cultura. Então, todas essas necessidades que elas atendem, na verdade, são necessidades humanas, todas essas políticas, elas podem, na verdade, trazer ao ser humano condições melhores de bem-estar na sociedade. E eu posso dizer a você que a única coisa positiva que a gente tem, eu acho que é uma análise mais profunda desse tipo de sociedade. Abriu espaço para se fazer essa análise, né? Você tem hoje parâmetros, assim, muitos, né? O boom de parâmetros, o boom de focos a ser analisados até para pesquisas, né? Tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista de direitos que foram tolhidos nessa pandemia, né? Muitas pessoas chegaram a contrair, né, a doença, primeiro porque estavam expostos na linha de frente como alguns profissionais de saúde, outro pela vulnerabilidade e a necessidade de se buscar esse direito à sobrevivência, né? E uns também por não ter
informação técnica como uma medida de prevenção, né? Então, todas essas falhas, elas requerem um estudo para que nós possamos, a partir daí, proporcionar cientificamente, ou através de medidas políticas, né, para que a gente possa ter um amanhã auspicioso e que a ciência esteja a serviço de todos, né? Porque às vezes fica a serviço só de uma classe, mas que seja democraticamente estendida com alguns princípios de justiça, né? Dar a cada um o que é seu, dependendo da sua necessidade, né? E a necessidade dos mais vulneráveis, obviamente, são assim, bem maiores do que as demais. Mas a gente vai voltar já, e a gente vai falar um pouquinho com a doutora Milena Meirelles, que é biomédica, responsável técnico pelo laboratório Neolab, né, em algumas instituições, Veredas e Hospital Vida, né? Isso. Qual o papel da biomedicina também nesse contexto de pandemia? Então, doutor Gerson, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui, poder falar um pouco sobre a biomedicina, né? Muita gente tem dúvida ainda do papel do biomédico, o que é o biomédico, né? O que é a profissão de biomedicina. E foi uma profissão que foi criada no final da década de 60. Né? Houve uma reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Prol da Ciência. Sim. E eles viram que faltava esse profissional que pudesse fazer mais pesquisas dentro dos laboratórios clínicos, dentro dos laboratórios das universidades. Faltava esse profissional. Na época tinha químico, né? Tinha um farmacêutico, mas um farmacêutico muito ligado apenas a análises clínicas. Então, faltava essa pessoa. E, a partir desse momento, foi criada a profissão de biomedicina ou ciências biomédicas, também como é conhecida. Em Vereda, né, o campo de atuação também atua dentro da imagem? Isso, atua também dentro da imagem. A biomedicina ganhou muita força na década de 70, que foi quando houve o reconhecimento, né, pelo MEC, e aí só cresceu e a cada ano que passa cresce. São hoje 35 habilitações que o biomédico pode trabalhar, entre eles as análises clínicas, que é realmente aqui é a maior, né? Análises clínicas, tem a área de pesquisa que é muito forte. Né? Tanto controle de materiais de consumo ou isso, controle de materiais de resíduos sólidos, toxicologia, a parte de reprodução humana, né? São muitas áreas hoje que o biomédico trabalha e agora na pandemia, quem não sabia ficou sabendo o que é um biomédico. Por quê? Ganhou muita força com a biomédica de lá de São Paulo, que decifrou o genoma do novo coronavírus em 2 dias, o que o mundo vinha fazendo em 14 dias. Uma brasileira biomédica, junto com uma médica, em 2 dias decifrou o genoma do SARS-CoV-2, né? Que é o vírus, né, causador da Covid-19. Em 2 dias, as duas brasileiras, uma biomédica e uma médica, muito a mostrar. Né? E para nós biomédicos, foi incrível. Maravilha. Né? Foi incrível, porque a biomedicina ganhou um destaque imenso, não só com essa questão, mas com a questão dos testes diagnósticos, né? E aí, quais são os principais testes diagnósticos envolvidos na pandemia? Às vezes, você diz, vou fazer o teste rápido, o PCR, etc. Dê um detalhamento aqui para o nosso telespectador. Pronto. Hoje, nós temos três formas, né? 3 tipos, 3 metodologias diferentes para a detecção do novo coronavírus. O teste rápido, tá? Que é uma tecnologia menos sensível. A sorologia, que existem técnicas menos sensíveis e aquelas mais sensíveis para a detecção do anticorpo. E a técnica que é padrão ouro, que é a técnica de RT-PCR. Né? RT-PCR é uma sigla que vem em inglês, que quer dizer reação em cadeia da polimerase por transcrição reversa. É isso aí que quer dizer a técnica RT-PCR. É o padrão ouro utilizado no mundo inteiro para a detecção do novo coronavírus. A coleta, né? Quem já fez sabe que é uma coleta chatinha, né? A gente utiliza um suave. Suave ele é um cotonete grande. A gente utiliza a coleta nas nasofaríngeas, nas duas nasofaríngeas. Por que esses locais, esses sítios, são os sítios de escolhas para a coleta? Porque o vírus... Porque é um vírus respiratório, né, doutor? É um vírus respiratório. Então, primeiramente, ele vai estar nas vias aéreas superiores.
depois ele vai atacar outros sistemas, né? Ele vai para o pulmão, ele vai, enfim, né? Ele ganha ali todos os nossos sistemas do corpo. Mas o primeiro lugar onde ele se instala são as vias aéreas superiores. Por isso que a detecção, a gente usa muito o RT-PCR do 3º ao 8º dia. Ele pode ser fiel no 2º, pode dar um resultado positivo antes disso ou até depois disso, pode. Mas a acessibilidade dele é maior durante o 3º e o 8º dia de sintomas, né? O tempo para o resultado, o teste rápido sai quanto tempo assim? Teste rápido, 20 minutos. 20 minutos? Teste rápido, 20 minutos, que a gente pega o soro do paciente, pode ser por um furinho no dedo, né? Por o sangue capilar. Mas o ideal é que a gente faça a coleta venosa, né? Passa por todo aquele processo laboratorial, centrifuga, usa o soro do paciente e ali a gente vai usar, como a gente chama dentro do laboratório, a gente usa esse nome, vulgarmente falando, uma saboneteirazinha, né? É o nome que a gente usa. Nessa saboneteira contém o antígeno, que no caso contém ali partes do SARS-CoV-2, e a gente vai usar o soro do paciente e vai haver a reação antígeno-anticorpo. Essa reação antígeno-anticorpo, e ali vai reagir com uma cor, né? Uma listrinha com uma cor, que ali vai dizer se está, né? A listrinha aparecendo com a corzinha, quer dizer que está reagente para a Covid-19 ou não. É menos sensível, né? A gente utiliza ele a partir do 10º dia de sintomas, que é quando a pessoa provavelmente já deve ter formado seus anticorpos, né? Então, ele é indicado a partir do 10º dia de sintomas. Assim como a sorologia. Certo. É uma reação também antígeno-anticorpo, né? A sorologia também, mas é uma reação muito mais fiel, né? A gente usa uma reação chamada quimioluminescência ou eletroquimioluminescência. São as duas hoje mais fiéis para a detecção para fazer a sorologia, né? Existe uma maior complexidade ou maior resposta a um resultado assim mais satisfatório e é por isso que demora? Hoje, pela Sociedade Brasileira de Infectologia, ficou claro que os médicos, o ideal para fazer a sorologia é para você, se você quiser detectar o IgG, certo? O IgM vem dando muito falso positivo, positiva, e aí o paciente entra em choque, nossa, eu ainda estou com o IgM positivo. O IgM é aquele marcador, aquele anticorpo de infecção aguda. Então, se eu estou com o IgM positivo, eu estou transmitindo o vírus. E isso gerava muita polêmica. O IgG formou o IgM, formou o IgG também, eu já tenho um pouco de IgG, então eu já tenho uma imunidade, já que o IgG é aquele marcador de infecção passada, né, que você já teve. Então, assim, eu tenho o IgG já positivo, mas também tenho um pouco de IgM, então eu ainda estou transmitindo. Só que a gente sabe que mesmo você usando uma técnica fiel para a sorologia, como essas duas que eu falei, que são as técnicas mais fiéis, existe a possibilidade do IgM cruzar com outros vírus. Entende? Então, de repente, você está com um vírus ativo, outro vírus influenza, ou algum outro vírus, entendeu? Até que você nem sabe. Não seria um falso positivo, né? Na verdade, poderia ser uma reação cruzada, né? Isso, mas não deixa de ser um falso positivo. A reação cruzada é a explicação, né? É a explicação, mas é um falso positivo, porque você está fazendo um teste para a Covid. É verdade. Não é verdade? Se o IgM reagiu, você acha que é Covid, mas nesse caso pode não ser. Então, a Sociedade Brasileira de Infectologia fala que a gente esqueça um pouco o IgM, deixa o IgM um pouco de lado e vamos focar no IgG. E outra indicação da Sociedade Brasileira de Infectologia é que a gente faça a sorologia após o 20º dia. 20º dia de sintomas, que é quando está sendo quando a sorologia está sendo mais fiel, digamos assim. Nesse 20º dia, como que se comporta? O IgM ainda continua... Em alguns casos, sim. É isso que a gente vê. Por isso que os infectologistas dizem, não faça o IgM, esquece o IgM. Ou até faça, mas se ele positivar, não fique nervoso com isso, porque como é que eu posso falar? A análise é clínica. A análise do paciente é clínica, né? O médico ali, o infectologista, o clínico geral, enfim, o médico do trabalho, como o senhor, o médico que ele vai avaliar clinicamente. Então, esse IgM às vezes confunde a população e confunde até a própria área médica. É verdade. Né? Porque no início nós pegávamos o Covid positivo, o pessoal estava com a sintomatologia assim assustadora. Hoje eu já peguei uma família toda, os funcionários investigando, os familiares,
positivo todo mundo e, no máximo, uma diarreia ou um resfriado comum. Isso mostra também... Existe a questão da imunidade, por isso que as crianças estão passando tão tranquilas, digamos assim, por esse processo. Porque a criança tem a imunidade inata, que é aquela que a gente já nasce com ela, tal. A criança tem isso ainda muito aflorado, né? A imunidade inata, ela tem ali, ela é nova ainda, então tem a imunidade inata. E ela mesma toma conta da infecção, resolveu, e a criança passa por isso muito tranquilo. E por que não acontece com o idoso? O idoso é um grupo de risco, porque o idoso já não tem mais a imunidade inata. Por conta da idade, essa imunidade inata já se foi, né? Então, assim, a imunidade que existe no idoso é a imunidade adquirida. Adquirida como? Ou vacina, ou outras infecções que você teve, que você criou anticorpos, né? Só que como o SARS-CoV, a Covid é nova, então a pessoa não vai ter imunidade, o idoso não vai ter essa imunidade. Só que existem idosos, fazendo um adendo importante, existem idosos que a sorologia, que tiveram um RT-PCR, que é o padrão ouro, tiveram um RT-PCR positivo, ou seja, é o padrão ouro, RT-PCR, você está com a Covid. Isso é fato. Certo? RT-PCR positivo, você está com a Covid. Não há sombra de dúvidas. Feito em um laboratório, né, de qualidade, tal, não tem erro. Você está com a Covid. Você pode ir lá no 20º dia, 30º dia, fazer a sua sorologia e não ter acontecido nada. Não ter formado anticorpos, pode. E a gente vê isso na prática. Isso está acontecendo na prática. Porque tem gente que tem a sua imunidade celular boa. Então, a sua imunidade celular, que não é a inata, né, que não é a inata, mas é a sua imunidade celular, ela é boa e ela mesma tomou conta, não precisou criar tantos anticorpos, ou nenhum, e você passou super bem por isso, mas você teve a Covid. E cada um traz um chá, né, como eu não adquiri porque eu chupava limão, laranja. Né? Existe né? Desculpas, existe, né, o que aí essas coisas populares que falam, mas enfim, aqui né, que o vírus da Covid é muito novo, né? A gente ainda não sabe como é que se comporta. Com relação à imunidade também, né? A gente não sabe quanto tempo essa imunidade vai durar. Mesmo aquela pessoa que criou os anticorpos, que está até com a quantidade de IgG elevada, tal, a gente não sabe quanto isso vai durar, né? Os infectologistas hoje estão trabalhando com 6 meses. Né? Eles estão dizendo, acredita-se que até 6 meses, mesmo com esse anticorpos formado, até 6 meses você não terá mais outro caso, você não será mais um caso de Covid. Mas depois desses 6 meses, né? Milena, a gente não sabe. Foi divulgado, acho que uns 15 dias atrás, de que estavam faltando materiais, na verdade, para a execução desses exames no Brasil todo. Eu gostaria de saber se isso procede. E a outra questão é se todas as pessoas têm acesso a todos os exames relacionados à Covid. Isso, boa pergunta. No começo da pandemia, a gente sofreu muito, né? Sofremos muito com desabastecimento, né? Faltou, para vocês terem ideia, faltou até o cotonete. O cotonete que a gente chama de swab, né? Que ele é um cotonete maior. Às vezes tinha mais caro, mas não tinha mais barato. Ou não tinha nenhum. Ou não tinha nenhum. Às vezes você queria comprar, porque você queria fazer, o paciente precisava, o médico precisava do diagnóstico, todo mundo precisava, e não tinha o swab. Né? Então, assim, no começo a gente sofreu demais com falta de luva, né? Com falta do swab, mas isso hoje regularizou. Né? Hoje não, já há uns 60 dias que isso já vem uma situação bem regular, não falta mais nada, inclusive no serviço público também não falta, né? Também não falta, está tudo bem abastecido. Uma prova disso é que o hospital, né, veio fazer um mutirão agora para atender todas as pessoas que estão na linha de frente. Isso. Mais de 1.000 exames. Isso, começou ontem, né? Lógico, né? Já fui, começou segunda. Como estou na linha de frente, já fui um dos primeiros a colher esse material. Isso. E pode ser feito muitos estudos com relação a isso, né? Pode. Há a possibilidade de pegar de ter, através laboratoriamente, saber de uma reinfecção? Existe, mas hoje no mundo são pouquíssimos casos de reinfecção. E as que existem ainda está sendo estudado. Será que esse RT-PCR, a coleta do swab, que foi feita lá atrás e que foi positiva, será que foi verdadeira? Verdade. Entendeu? Porque toda técnica existe a sensibilidade. Né? A técnica de RT-PCR é a técnica padrão ouro? Mas existe também sua sensibilidade ali por volta de 85%, 90%. Então, de repente, vai que esse paciente caiu nos 10%, nos 15% da técnica,
que houve esse erro. Então, assim, está tudo sendo estudado, mas até hoje acredita-se que não há ainda reinfecção. E o que você perguntou, antes você fez 2 perguntas. Não foi, eu só lhe respondi uma. A outra que você perguntou é se todo mundo tem acesso aos testes. Sim, hoje todo mundo tem acesso, não só no setor público e no setor privado, caso você queira pagar. Hoje todo laboratório clínico. Só complementando, nós acordamos assim que nós vamos fazer perguntas ao outro, etc. Daqui a pouco a Melina vai fazer para a Silmara. Como é que ficou aquela questão dos planos de saúde? Inicialmente eles faziam essa cobertura, depois foi proibido. Porque eles ganharam na justiça, né? Eles entraram na justiça comprovando que o padrão ouro para a detecção da Covid-19 é o RT-PCR. Isso é fato, é o padrão ouro. Então, este está coberto por todos os planos. 100% dos planos cobre o suave, naso e orofaringe. Isso é fato. A sorologia é um exame complementar, digamos assim. É se o paciente quer saber se eu criei anticorpos, enfim. É uma coisa que o paciente tem interesse, não é uma coisa ou você vai fazer no protocolo. Isso não é que entra não é que entra no protocolo. Por isso que os planos de saúde, junto com os infectologistas, ganharam na justiça, até que eu poderia dizer que ganharam até fácil. Ganharam até fácil e deixaram de cobrir a sorologia, né? Hoje a sorologia está fora dos planos, mas o RT-PCR, que é o padrão ouro, é coberto por todos os planos de saúde. E do ponto de vista da assistente social, como é que vê esse corte, esse acesso, né? Limita-se só a quem paga um plano de saúde e o governo deveria fazer essa cobertura? Nós temos índices de que nem todas as pessoas tiveram acesso no Brasil ao teste, nem ao teste rápido e nem aos exames, né? Exatamente pelo que a gente colocou. Alguns materiais ficaram em falta no Brasil. Esses materiais, nós tivemos conhecimento de que vêm de fora, vêm de outros países. China. Da China, por exemplo. Então, assim, isso comprometeu muito, né, a questão da subnotificação, né? A gente não sabe hoje quantas pessoas adquiriram o vírus, porque não foram testadas. E aí, obviamente, as pessoas que não têm acesso a um plano de saúde, né, e que recorreram ao SUS e não tiveram esse atendimento porque esses materiais estavam faltando ou porque não tinham os testes rápidos, isso comprometeu a gente saber hoje qual é o índice de pessoas infectadas no Brasil, né? E uma outra questão que nos chama a atenção é que tudo é muito novo, nós não temos ainda nada fechado, muitas pesquisas, de que a realidade da pandemia no Brasil, de quem mais foi atingido, é diferente da Europa, dos outros países do mundo, né, como um todo, né? A gente tem conhecimento de que no Brasil as pessoas mais pobres, negras, as pessoas que estão numa maior vulnerabilidade social e econômica, elas estão morrendo mais. Não temos nada fechado ainda de pesquisa, porque, mas... na verdade, essas pesquisas não são tão confiáveis, ou há uma subnotificação. Por exemplo, o índice de mortalidade. Será que todos esses que morreram foram feitas essas notificações através de exames de PCR para comprovar, né? Então, a gente fica muito... Eu acredito que é uma das questões que nós precisamos reavaliar, né? De lutar por isso, de que esses exames sejam de acesso de todos, né? Exato. Aqui em Alagoas, desculpa, Silmara, aqui em Alagoas, inclusive, a gente lá do laboratório, nós fizemos muito diagnóstico já o paciente em óbito. Porque o paciente já chegou num estado já mais grave, faleceu e a gente precisava saber se aquele paciente era Covid. E quanto por cento de positividade nesses casos? Aconteceu bastante. Eu lhe digo que 50% dos casos que coletamos, dos óbitos, que já chegavam, foram Covid. Então, 50%? 50% das pessoas que chegavam e não dava tempo, já chegaram ali sem coletar antes e vieram a falecer e o laboratório foi lá, fez a coleta no óbito e 50% desses casos eram Covid positivo. Dos que aconteceram, que eu estou falando, os atendidos, né, por nós, pela nossa equipe. Existe uma pergunta que vai ser comum para vocês duas. Primeiro, com relação à manifestação que a doutora Silmara quando se colocou na entrevista com o doutor Timbó, né? Falta muita coisa ainda
no profissional dessa questão da humanidade, de humanidade, né? De como você deve olhar para o paciente, quer dizer, às vezes, como ele dizia, o próprio Dr. Timbó na entrevista, de que ele sempre foi técnico, assim, né? Como faz a diferença de você atender olhando a alma daquela pessoa. E o que eu já vi lá, por exemplo, no laboratório Neolab, por exemplo, é o acesso, se o paciente ele é vulnerável, tem comorbidade, né, o pessoal vai colher no estacionamento, né? E eu fiquei assim, poxa, que coisa boa, que iniciativa, né, humana que você deve tomar com relação a isso. Então, você vai se manifestar com relação a isso depois. A Milena também vai se manifestar. Eu tive a oportunidade de conversar com o professor Fabiano Timbó e eu fiquei muito sensibilizada com o relato da história dele, do que ele passou com a Covid. E o que mais me impressionou foi essa fala dele. Ele disse, olha, Silmara, a medicina precisa compreender melhor a natureza humana. E aí eu fiquei sensibilizada demais e tocada com isso, porque é exatamente o que a gente faz no serviço social, né? A gente tenta atender às necessidades humanas enxergando a essência desse ser humano, né? E aí todas as profissões que lidam com o ser humano, elas precisam naturalmente fazer isso, né? E aí na medicina, nos cursos da área de saúde como um todo, isso é importante. Como a gente vive, que eu falei inicialmente, numa sociedade que ela está muito ligada ao consumo, à mercadoria, à produção, né, ao aumento da riqueza, muitas vezes essa essência, ou na maioria das vezes, essa essência é deixada de lado, né, pela correria do que vou falar do produtivismo, né, o que a gente tem que alcançar no dia a dia para atender às demandas, você não enxerga aquele ser humano na sua essência. E aí é o que eu tinha dito também anteriormente, a ciência ela precisa atender às necessidades humanas mais do que nunca, porque nós vivemos um momento e não sabemos o que nos aguarda no futuro. Verdade, né? Não só por conta... Os pessimistas que são só o início, né? Mas algumas previsões de que outras catástrofes como esta poderão acontecer, ninguém sabe, né? E o segredo é você estar preparado. Alguém já falava emocionalmente, né? Emocionalmente. O presidente dos Estados Unidos disse que se fosse avisado, teria como se preparar bastante tempo antes, né? Nós aqui também tínhamos, quer dizer, antes do carnaval, aqui ocorrido no Brasil, já havia iniciativa do governo de proibir determinadas aglomerações quando não foram atendidas e a gente teve esse boom. Sim. Né? Eu costumo não ser pessimista, eu digo que eu sou uma otimista esperançosa. Eu acredito que, por meio da ciência, né, eu acredito que a gente consiga mudar esse cenário, mas é um cenário que exige também, eu acredito que uma mudança de pensamento, uma mudança de olhar para o ser humano, né? Porque nós, seres humanos, é que executamos tudo nessa sociedade, né? Nós mobilizamos forças para o funcionamento dessa sociedade. E quando eu falei aqui, Gesso, em relação à ciência, eu não acredito que fenômeno nenhum ele pode ser investigado sem você compreender o funcionamento dessa ordem social. Eu preciso saber como é que ela funciona e como é que esse fenômeno se dá nessa sociedade. Porque a sociedade ela tem uma lógica, né? Ela é movida por essa lógica. Então, os fenômenos estão acontecendo dentro dessa sociedade. Se você perguntar hoje, por que aconteceu uma pandemia em pleno século XXI, né? Por que isso é tão incontrolável? O que é que move essa pandemia, esse vírus? O que é que, na verdade, fez com que esse vírus surgisse, né? Aí há algumas especulações, há algumas afirmações, e aí a gente fica imaginando, bom, se surgiu esse, poderão surgir outros. Verdade. Né? E aí a gente precisa... Até neste mesmo, com cepas diferentes, né? Sim. Mutações, né? Mutações. Exatamente. E aí a minha preocupação e a reflexão que eu trago aqui, e nós, o que vamos fazer, né? O que é que precisa mudar nessa sociedade para que as necessidades humanas sejam atendidas e para que a gente consiga enxergar esses fenômenos e administrar esses fenômenos que, por enquanto, a gente está observando que eles não estão sendo administrados, né? Eles surgiram e a medicina, a saúde, a ciência não está conseguindo administrar ainda. Então, a minha preocupação é o que virá depois dessa pandemia.
né? A gente está vendo que a crise ecológica que o mundo vive hoje, a gente pode falar de Brumadinho, de Mariana, todas as catástrofes ambientais que aconteceram, tem uma relação aí com esse vírus, né? Já há indícios de que toda a modificação com o meio ambiente traz uma mudança que podem gerar doenças, vírus, bactérias. Então, o que é que a gente precisa fazer para mudar esse cenário e para que a gente não viva uma nova pandemia? A gente tem que saber se a etiologia é exatamente uma modificação do meio ambiente ou modificação do ponto de vista, uma modificação dolosa, né? Alguém em experimentos, ninguém sabe ainda. Isso é uma especulação existente, né? Isso é a gente estranho, não sabe, né? O tempo dirá, né? Como já foi dito, que o tempo é o senhor da razão, mas assim, nós não podemos também especular do ponto de vista político, A, B, tal, o país tal, Isso. Não há nada comprovado, né? Até pode criar um estigma que dificulta até a resolução do problema, ou seja, eu estou culpando um país que, na verdade, esse país é o que pode trazer a solução para o problema. Né? Agora, do ponto de vista humanístico no laboratório, né? Nossa, acho que foi a maior experiência da minha vida. A maior experiência da minha vida. Não só como biomédica, né? Como biomédica, assim, foi incrível. Incrível poder ajudar tantas pessoas, diagnosticar tantas pessoas. Mas da parte, assim, psicológica, que eu não sou psicóloga. Mas, assim, as pessoas estavam destruídas. Destruídas emocionalmente falando. Chegavam entregues, digamos assim. Essa palavra eu gosto de falar, que minha mãe usava muito. Está entregue. As pessoas estavam entregues emocionalmente. E às vezes chegavam para você para fazer uma coleta que não é uma coleta bacana, né? Não é uma coleta simples de sangue, é uma coleta chata. E às vezes você não podia abraçar, você não pode tocar. Ela vestida de lá, você vestida de cá, parecendo um astronauta, mas você tinha que confortar essa pessoa. Você tinha que confortar. Como você falou dentro do carro. Com um olhar, né? Confortar com um olhar, confortar de que vai dar tudo. tudo certo, de que tenha calma que vai passar, de que vai estar tudo certo. Deixar ela segura com relação à coleta. Respira, inspira, não pira. Né? Enfim, assim, foi... Sentir no lugar do outro, né? Sentir no lugar do outro. Muito, né? Ter muita empatia nessa hora, porque as pessoas estavam emocionalmente assim. E o mês de maio, para mim, foi muito, muito marcante. Acho que o mês de maio, né? Acho que o mês de maio foi, não sei, acho que vai ficar marcado para sempre na minha vida, nas nossas vidas, né? Milena, falando em necessidades humanas, antes da gente começar, a gente tocou nesse assunto relacionado à morte das pessoas e a falta da despedida, né? Isso. Que é uma necessidade humana, cultural, espiritual. Sim. E aí, você falando aí desse aspecto de não tocar as pessoas, de não, né? Eu acredito que o que mais doloroso desse processo é o processo da morte, das pessoas não terem a oportunidade da despedida. A uma exéquia, né? A um culto, a um velório, né? Onde a família pudesse despedir daquele seu ente. Né? O último adeus. O caixão, até onde eu sei, não é aberto, né? Não é aberto. Mesmo para aquelas pessoas que estão lá dentro, que eu acho que entram 10 pessoas, mas a pessoa não abre, né? Então, ontem eu passei lá e vi as pessoas na grade ali do Parque das Flores. Né? Tava vendo um enterro ali logo no começo e as pessoas assim na grade, segurando, olhando. O familiar é muito triste, né? Muito triste. E assim, eu acho que eu saí mais forte. Eu acho que eu fiquei mais forte. Muita coisa. Com toda essa experiência. Religioso com tudo. Também, né? Eu saí mais espiritualmente com preparado. Tudo, mais espiritualizado, né? Mais empático. Isso. Mais empático. E assim, eu me fortaleci bastante. Depois de muito sofrimento, diga-se de passagem, que foi muitas noites sem conseguir dormir. Sem citar nomes, alguém assim conhecido, próximo, que vocês... Que aconteceu na sua família, Silmara também pode dizer? Sim, na minha família, meu esposo. Foi? Meu esposo foi Covid positivo e teve que ir para casa de praia, né? Se isolar para casa de praia, que tinha as crianças em casa. E assim, foi uma situação dificílima, fora N pessoas muito próximas que se foram, né? Não tive ninguém da minha família assim diretamente que se foi, mas muitas pessoas próximas, queridas. E fora várias pessoas que eu coletei no carro que se foram. Você falava também
dessa questão humana, né? Daquelas pessoas que se foram, mas existe do lado técnico, né? Você que está na linha de frente, né? Como você é estigmatizado em casa. Eu fui proibido de ir em algumas casas de alguns amigos. Não, Jéssica, você não vem aqui. Tá certo? Pessoas minhas, assim, você está proibido de entrar na minha casa. Eu digo, meu Deus. Perfeitamente. Acontece no prédio também, né? O síndico pediu que se fosse não foi nem um síndico, foi assim, até eu que sentia realmente só usar o elevador de serviço, não usar o elevador social, se pudesse usar a escada, de gente, eu moro no 11º andar. Não dá para estar subindo de escada sempre, mas enfim, a situação, mas eu acredito que para mim se viu uma lição muito grande. Hoje eu me sinto mais forte. Milena, eu posso externar aqui que os profissionais da saúde que estiveram na linha de frente, eles tiveram um ato heróico, né? E nós devemos todo o respeito, reconhecimento pela luta que vocês encararam, né, para salvar vidas. Muitos se foram, salvando vidas, né? Eu sempre que toco nisso eu me emociono porque são profissionais, assim como os profissionais da linha de frente da saúde, nós temos outros trabalhadores que não pararam, né? Os trabalhadores que estiveram aqui, que estiveram produzindo, que estiveram levando os motoboys, os entregadores, limpeza dos prédios, todos os trabalhadores. Você pode utilizar não o social, mas o serviço. Quem utiliza o de serviço são aquelas pessoas... Exato. Todos os trabalhadores que não pararam merecem todo o nosso reconhecimento, mas especialmente os profissionais de saúde, porque vocês lidaram de frente ali, né? Tentando salvar vidas, realizando exames. Isso fazendo o possível, né? E lidando com o psicológico também, né? Verdade. E você olhava para o seu lado, era uma pessoa da sua equipe doente, era outra doente, era outra doente e a outra um pouco mais grave, e você ficava sua próxima, né? Você ficava tipo mesmo, que esperando. Na verdade, assim, pela medicina do trabalho passaram mais de 1.200 pessoas, quer dizer, com a segunda visita, porque eu pedia cada um que recebia um atestado de 14 dias, eu só dava 7 e pedia para a pessoa voltar. Então o pessoal disse, não, você está expondo essa pessoa, mas muitas vezes salvando, porque às vezes a pessoa tinha 14 dias de atestado e só estava tomando a dipirona. Né? Quando voltava, hoje mesmo eu atendi uma menina, ela disse, se o senhor não pedisse aquela tomografia e etc., quando eu pedi a tomografia da menina, eu vi o resultado do exame, estava de 50% a 60% de comprometimento já pulmonar e ela tomando dipirona. Então, se não tivesse esse retorno, obviamente foi a partir daí que nós começamos a solicitar os exames e instituir alguns medicamentos preventivos para evitar já uma fase mais desastrosa da pulmonar. Então, a linha de frente, 3 pessoas da minha sala adoeceram, né? Imagine na minha casa, né? Minha esposa, ao acolher, já deixa a roupa lá fora, calçado lá fora, etc, etc. Como eu moro tem uma piscina, eu ia logo tomar um banho de piscina, com cloro bem, né? E depois, para poder entrar em casa. Quer dizer, medidas, assim, preventivas que você não conhecia tanto, mas você tomando. E hoje a gente aprendeu tanto, né? Quantas coisas erradas nós fazíamos antes, né? Ninguém lavava as mãos, ninguém tinha cuidado, ninguém respeitava. As pessoas tinham resfriados comuns e andavam sem máscaras, etc. Então, todo mundo agora tomou consciência de que mais importante do que a sua saúde é a saúde do outro também. Né? Apesar de eu ter colocado uma frase, quando o hospital convocou todo mundo agora da linha de frente para fazer o exame, um texto, uma frase final que eu botei, quem cuida da sua saúde pode melhor cuidar da saúde do outro. Ou seja, se eu tenho responsabilidade com a minha saúde, obviamente, eu poderei ter essa mesma responsabilidade com a saúde. E isso nada mais é do que você ter empatia. Ter empatia. Mas eu queria chamar a atenção de que o Gerson diz, todas as pessoas hoje estão usando máscara, estão conscientes de que tem que ser diferente. Eu queria dizer aqui que nem todas as pessoas. Nós hoje tivemos uma liberação de alguns setores de funcionamento e muitas pessoas já não estão seguindo o protocolo, Gerson. O vírus não está controlado, nós não temos vacina, as pessoas estão sem máscaras,
estão se aglomerando. Então, assim, lamentável que muitas pessoas não tenham aprendido a grande lição, que é cuidar do outro e cuidar de si próprio. Né? E a gente observa isso hoje no cenário aqui em Alagoas. Né? E a gente se preocupa porque a gente tem medo de uma segunda onda, né? E a gente sabe que a gente não está fora disso, em outros países isso já está ocorrendo. E lamentável que isso esteja acontecendo. Eu queria chamar a atenção, porque eu sei que os seus telespectadores estão aí ouvindo, e aí a gente não pode brincar com a vida. É verdade, né? Essas medidas, né, de lavar as mãos, sabão, usar álcool gel, essas coisas todas, isso vai ficar para o resto da vida. Sim. Ninguém vai... isso não vai acabar, até porque você não sabe dessa segunda onda ou a terceira onda quando virá. Ou outro vírus. Ou outro Exato. vírus. Então, essas medidas, e a gente pode dizer que isso se tornou uma pandemia, né? Ao invés de uma epidemia ou de uma endemia, que é uma parte mais restrita, por conta da falta dessas medidas de controle. Existe uma frase de Santo Agostinho que diz: os ruins não são bons porque os bons não são melhores. Ou seja, cabe àqueles que têm uma formação como a sua, da Milena, das profissionais de saúde, sempre estar orientando. Às vezes eu estou fazendo um exame periódico de um funcionário, está com a dislipidemia, o colesterol está lá em cima. Se você é um profissional de saúde, minha amiga, meu amigo, né? Você não pode estar dando exemplo, mau exemplo para as outras pessoas. Né? Você é um enfermeiro, você é um atendente, então você tem que mostrar a sua saúde. Quer dizer, alguém uma vez perguntou, fazendo uma consulta com um profissional de gastronomia, só que a pessoa é obesa. Mas como é que a pessoa vai controlar a minha obesidade se esse profissional é obeso? Exato. Aí ele diz: não, quem está querendo a correção, quem está querendo emagrecer aqui é você, eu estou satisfeito com a minha. Quer dizer, há um contraste nessas coisas todas, né? Um pneumologista que fuma. Sempre existe, né? Sempre existe. Mas assim, aos poucos, nós aprendemos o fato que aconteceu e a Silmara pode dizer do medo da morte, né? Até que ponto de vista esse medo, Milena também, tem afetado as pessoas, né? De como existem pessoas espiritualmente preparadas que não assustam, né? Tem aquelas mensagens de Dom Henrique Soares que diz assim: é um pular nas mãos de Deus. Só que ninguém quer ir agora, quer dar esse pulo agora. Quem quer ir agora pular nas mãos de Deus, né? Assim, se Ele deu a vida, a gente quer cuidar dessa vida, zelar por ela durante muito tempo. E esse medo assusta você hoje? Eu vejo a vida como um grande... um palco. Você está num palco, você chega, você atua e depois você parte. Então, todas as pessoas precisam se preparar espiritualmente porque é uma passagem a vida, né? Então, a gente precisa, nesse palco, fazer o que há de melhor. Verdade. Né? Reconhecer nossas limitações, superar nossas limitações, reconhecer que nós não somos perfeitos, né? Reconhecer a essência do outro, né? Que ele também não é perfeito, melhorar as relações humanas, relações sociais. Perdoar e todos os sentimentos relacionados a você viver bem, né? Superar determinados sentimentos, determinadas passagens da vida e partir, porque nós todos vamos partir. Ninguém sai daqui vivo, né? Todos. A questão do medo da morte no cenário da pandemia foi diferente, porque eu tive medo, eu disse que eu oscilei de sentimentos o tempo todo, a oscilação de sentimentos de ansiedade, de medo, de expectativas e do pior, das incertezas. Porque até agora tudo é muito incerto. Esse eu acho que é o sentimento latente em todos nós, a incerteza. Mas aí depois eu relaxei e disse: bom, eu não tenho medo da morte, mas eu não queria morrer nesse cenário em que não haja despedida. Eu não queria que as pessoas não pudessem dizer assim: poxa, partiu a minha grande amiga, partiu essa figura. Eu não queria isso. E aí, quando você perguntou atrás, você teve algumas pessoas próximas? Eu não tive nenhum familiar, mas eu tive muitos amigos, muitos companheiros de sala de aula, que meu coraçãozinho, ele batia forte porque eles oscilavam, eles melhoravam, eles pioravam, e o cenário era muito apreensivo, porque a gente não podia
imaginar se ia ter alta, porque de repente a gente recebia notícia de que eles tinham piorado. Então, isso me deixou muito aflita, porque ali envolvia vários profissionais da saúde, e aí a gente, sem ter um diagnóstico preciso da situação, e isso me deixou muito angustiada, mas, voltando para a questão da morte, eu acho que a gente precisa hoje se preparar para morrer ou num cenário sem pandemia ou com pandemia. Que seja uma despedida, que a vida seja leve, né? Que a vida seja duradoura, para o legado que a gente deixe. Né? Eu acredito que essa vida ela só tem sentido se a gente deixar um legado. Né? Então, a importância de deixar um legado, de você lutar por causas importantes nessa sociedade, de igualdade, de justiça, isso para mim é um grande legado, seja em qualquer área, em qualquer profissão. Eu acho que é da sua área também, essa comunicação em bioética, a gente fala da comunicação de más notícias, né? Onde é a própria ciência social que dá essa notícia de como preparar essa pessoa para má notícia. Não é você falando, você vai responder, mas eu queria colocar antes que eu esqueça, dessa questão da despedida, né? Eu já pensei, já como em casa, fazer uns vídeos, né, para no meu velório, passar esses vídeos, declamando as poesias, né? E uma da poesia de Patativa do Assaré, com relação à morte, ele saiu do hospital, não foi Covid, mas saiu do hospital quase embora, ele disse: morte, você é valente, o seu poder é profundo, quando eu cheguei nesse mundo você já matava gente. Eu guardei na minha mente esse seu grande rigor, porém lhe peço um favor para ir ao Campo Santo, não me faça sofrer tanto, morte, me mate, Senhor. Ou seja, as pessoas acham que a morte é um processo doloroso, quando na verdade não é. Existem até algumas modalidades de morte, os alunos que me acompanham, as pessoas, que a pessoa tem até orgasmo na hora da morte, ejaculam. Nossa, né? Principalmente a parte... A ejacula deve ser de dor, doutor. De asfixia, eu acho que é a hipercapnia, o aumento do CO2, a hipoxemia, deve ter com relação com isso. Né? Mas nada mais bonito, eu já fui uma vez para uma despedida no cemitério, lá no Parque das Flores, de um amigo, ele era espírita, mas não... Ele pediu para se confessar, e etc. Pedia sempre, e pediu umas palavras, tinha pedido. E, na verdade, o discurso que eu fiz era de que ele estava recebendo o diploma, né? O diploma da vida, você é diplomado. Então, um diploma de melhor pai, melhor esposo, né? Melhor avô, melhor tio. Então, vamos aplaudir esse vitorioso, né? Que chegou o seu momento de ir embora. A gente não sabe o momento que vai. Né? Então, por isso que eu sempre digo que a gente deve sempre despedir do outro. A nossa despedida aqui é dizendo assim, ó, boa tarde, boa morte para cada um, e etc. e tal. Gostei não dessa despedida. Mas não, porque a gente não sabe, não deu tempo de se despedir do amigo. Deveria, mas não... Então, nós estamos, assim, não é a despedida, mas, assim, umas palavras para consideração final, que eu recebi o sinal aqui, que o nosso programa está terminando. Eu quero dizer que eu não tenho medo da morte, eu tenho pena de morrer. Essa é a minha consideração final. Tenho pena. Gosto muito de viver, tenho muito para viver ainda. Assim como todos que se foram, com certeza também teriam. Verdade. Né? E eu não tenho medo da morte, não, mas eu tenho pena. Silmara. Eu não tenho medo da morte. Eu procuro viver a vida com muita intensidade. Eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Porque eu sei que a qualquer momento eu posso partir. Mas eu tenho medo da perda. Né? Isso é algo que a gente precisa trabalhar. Eu não tenho medo de partir, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de perder pessoas queridas. É um processo que precisa ser trabalhado, que eu acredito que todos nós temos, né? Ninguém quer perder pessoas queridas, mas é isso, a gente precisa deixar a mensagem aqui de que o momento é a vida é um momento, é feito de momentos. Esse momento aqui para mim é muito especial, muito intenso, muito verdadeiro, que a gente pode passar mensagem para as pessoas e dizer que nós vamos viver muito, eu acredito, que eu acho que nós três aqui temos muita vida pela frente e vida longa a nós todos. Vida longa, né? E bem vivida, né? Com alegria, etc. Então, nessa despedida assim calorosa e de certeza, que é a certeza da morte, que a gente se despede de você também, amigo telespectador, telespectadora que esteve conosco nesse programa, Milena, Silmara. Foi muito bom estar com vocês. Vocês não acreditam de como vocês marcaram esse programa, mostrando duas áreas, né, da biomedicina e da ciência social,
do serviço social, poderíamos também fazer o enfoque principal. Foi muito bom estar com vocês. Obrigada. Muito obrigada, E Jéssica. você, telespectador, muito obrigado também. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.